Senhores, nessa oportunidade, eu estou trazendo um assunto sobre, vamos falar nos termos, águas para a caldeira. Então, a água da caldeira é uma água que tem que ser tratada e que tem que se enquadrar nos parâmetros convenientes que atendam o processo de geração de vapor. Existe essa posição dada pelo fabricante e dada por empresas que trabalham, que têm a especialidade no tratamento da água para a caldeira. Estou falando da água de geração de vapor. Agora, é bom que se diga que as empresas têm lá no seu processo industrial, nós estamos falando aqui de caldeiras que trabalham no máximo a uma pressão de 100 kgf por centímetros quadrados. Uma caldeira que trabalha acima dessa pressão, a água terá com certeza mais exigência nesse processo de tratamento dela. A grande maioria das caldeiras, a quase totalidade, chegam no máximo a 100 kgf por centímetros quadrados. E a grande maioria mesmo, a quase totalidade, aonde tem o maior número de aplicações de caldeira, no máximo 12 kgf por centímetros quadrados. Eu falei a expressão porque esse tratamento da água, ele diz também respeito a esse comportamento da pressão, porque a água que está lá no interior da caldeira, ela está também nessa pressão. Os senhores sabem, eu estou me reportando aqui uma caldeira flamo-tubular, aonde existe a câmara de vapor, que é o invólucro do costado dos dois espelhos e a lâmina d'água. Então, se a caldeira estiver com 8 kgf por centímetros quadrados, a água também vai estar 8 kgf por centímetros quadrados. Pois muito bem, então essa água aí, entrando na caldeira para produzir o vapor. Mas nós sabemos que a grande maioria das empresas, enquadrando nessas empresas que trabalham com processo de aquecimento, até 12 kgf por centímetros quadrados, a pressão operacional do vapor atende perfeitamente. Então, é a grande maioria das caldeiras. Mas só que essa água da caldeira, muitas vezes, ela é misturada com o retorno exatamente da água do processo industrial. Então, senhores, a água do processo industrial, muitas vezes, pode ter os parâmetros de tratamento d'água, que quase sempre é, diferente dos parâmetros de tratamento da água da caldeira. Além do que eu posso observar, a água de retorno, que vai ajudar na alimentação da caldeira, no sentido, inclusive, de economizar a água, inclusive no sentido de economizar o combustível, porque essa água que retorna do retorno do processo industrial, ela vem quente. Então, já é uma forma de economizar combustível, porque a água fria que entrou
na caldeira vai se misturar com a água já aquecida do retorno do processo industrial. Agora, dentro dessa vivência, eu já posso adiantar para os senhores que é um risco, porque é necessário que se analise essa água do retorno, porque ela pode trazer substâncias químicas inseridas nela, até algum residual do processo industrial, porque essa caldeira, essa água, pode estar tendo o contato direto do que está sendo processado e agregar substâncias. Então, a água do retorno de condensado, chama-se condensado. Esse condensado, se misturando com a água fria, tratada, pode alterar as características dessa água. E essa água fria, com a água de retorno, ela vai adentrar a caldeira. Por isso é que desperto a essa atenção, porque essa água pode conter sólidos em suspensão, aonde, se a água não for tratada, a água fria, exatamente com o sólido de suspensão que tem essa água, diria assim, que era bruta e que foi tratada, juntando com a água de retorno de condensado, pode gerar uma série de consequências, como o grande excesso de sólido em suspensão, isso é a vivência. Esse sólido de suspensão se tornam lama na barriga da caldeira e, por consequente, se não tiver essa caldeira um ciclo de purga que atenda, que consiga desconcentrar essa água, vai sim ressecar e até petrificar. Então fica essa alerta. A outra água da caldeira, já que nós estamos falando das águas da caldeira, é uma água que se utiliza para operar o injetor quando necessário. Essa água tem que ser uma água fria. O fabricante aconselha aí menos de 40 graus centígrados, para que o injetor possa funcionar. Então, em resumo, a caldeira entra nela, a grande maioria, 3 águas. A água exatamente tratada ou que não seja tratada, já posso adiantar que tem que ser tratada a água e atender parâmetros. A água que é reaproveitada do retorno de condensado, que entra e se mistura com a água da caldeira, no tanque, e daí é que vai gerar o vapor. E quando, numa situação emergencial que se vai utilizar um injetor, nós temos que utilizar uma água fria, com a temperatura menor do que 40 graus centígrados, porque senão esse injetor não vai operar. Então fica alerta para os senhores que têm caldeiras que trabalham com água de retorno de condensado, se misturando com a água da caldeira. Sei da importância do retorno financeiro, porque a água entrando já quente na caldeira
já se economiza combustível para aquecer, para gerar os gases quentes, e os gases quentes gerar o calor para aquecer essa água lá no processo. E a outra água é exatamente, em situação emergencial, a água que alimenta o injetor para que ele possa então operar, e essa água não pode passar de 40 graus centígrados. Então fica essa orientação e fica essa posição para despertar e ficar com cuidado no retorno do condensado que está entrando na caldeira dos senhores. Embora haja a questão financeira de economizar combustível lá na entrada da fornalha, mas podem ter consequências gravíssimas, como acúmulo de grande volume de sólidos em suspensão na água no interior da caldeira, se transformar isso em lama até petrificar. Isso é a vivência que se tem com caldeiras. É a prática.